Estamos aqui em Natal, Rio Grande do Norte, Terra do Sol, e hoje a gente vai estar contando a história do Gabriel e do Bernardo da Start Engenharia. 27 anos, os meninos já com mais de 15 obras financiadas em todo o Rio Grande do Norte, e a gente quer contar um pouco para você sobre como eles automatizaram aí esse processo. Além de engenheiros civis, o pessoal também conseguiu aí criar praticamente uma agência de marketing e publicidade focado na construção civil. Os caras estão bombando aí na captação de clientes, o Gabriel na parte comercial, o Bernardo na construção, e nada melhor do que aprender em loco com aqueles que estão construindo em todo o Brasil. Então quero te convidar agora para conhecer um pouco da Start Engenharia, a empresa do Gabriel e do Bernardo. Gabriel, chegamos aqui em Natal, eu nem sabia que tu tinha um sócio, até porque eu só praticamente vejo a tua imagem, né? A gente conversa muito e vejo tu como figura ali comercial na Start Engenharia. Mas me fala aí do início, como é que foi, até antes de conhecer o Bernardo, como foi tua trajetória, como é que tu começou na engenharia? Tu já fez alguma outra coisa antes, vendia carro, vendia moto? Vendia camarão. Vendia camarão? Assim, a empresa realmente quem fica à frente da parte comercial, né, contato comercial, marketing e tudo mais, eu fico bem à frente disso, e o Bernardo ele fica bem à frente da parte de execução de obras, né, na execução do dia a dia. A gente acabou dividindo dessa forma, que era uma forma que veio desde a parte de reformas, né. Eu comecei, na verdade, empreendendo, vendendo camarão. Meu pai tem uma fábrica de tijolos e tem viveiro de camarão. Eu estava no 5º período da faculdade, ainda não entendia muito ali sobre construção civil, nem o que era uma viga, um pilar direito, e eu queria empreender de alguma forma. Eu estava voltando do intercâmbio estudantil, que tinha ido para Espanha, passar um tempo lá, e acabei comprando uma saveirozinha, porque a saveira é onde eu conseguia colocar o camarão e conseguir vender. Então comecei a comprar o camarão do meu pai, que ele vendia in natura, né? Eu beneficiava esse camarão, ia para os restaurantes e vendia para restaurante. Como era isso? Batia em porta em porta, chegava lá no Camarões e tem um camarão aí. Foi assim que eu comecei a conseguir vender e me comunicar com as pessoas, né? Foi um grande desafio inicial assim, né? Eu chegava nos restaurantes e conversava com o pessoal, pessoal, é o seguinte, sou novo aqui, eu compro o camarão do meu pai, beneficio, vocês precisam de camarão, quanto é que vocês precisam por semana e tudo mais. Eu no interior contratava o pessoal, beneficiava o camarão, botava tudo em saquinho, né? A gente comprou uns refrigeradores e tudo mais, e eu passava de porta em porta vendendo e comecei a criar uma clientela, né? Com o tempo não precisava mais bater de porta em porta, eles mesmos me ligavam. Aí fez sentido para mim durante um tempo, né? Passei ali 6, 7, 8 meses fazendo isso, e foi quando eu comecei a ter contato com as coisas da construção civil no meio do curso, né? Ali 7º período, 8º período, e eu precisava de uma experiência disso, né? Então aí eu fui contratado como estagiário de uma empresa de engenharia, participei do retrofit de um hotel aqui na Via Costeira. Então, aí fui parando aos poucos de vender camarão, comecei a receber menos por isso, né? Mas ali fazia mais sentido para mim, eu realmente queria aprender o que era construção civil, como é que fazia uma obra e tudo mais, e foi uma grande escola para mim. Surgiu uma vaga de uma outra empresa para eu ser encarregado de obra, e eu já ganhava um pouco mais, né, sendo encarregado de obra. Então fui para essa outra empresa, passei ali 1 mês e meio, 2 meses, e eu de fato tomava conta da obra ali, né? Eu falei, não, então é melhor eu criar a minha empresa, né? Nessa mesma época eu sempre fui amigo de infância de Bernardo. O Bernardo tinha terminado o curso dele, trabalhava com o pai dele na época, tem uma empresa de pré-moldados, faz galpão e tudo mais. Vocês estudaram juntos ou eram amigos? Não, amigos da vida mesmo. Eles estudavam em colégio um e outro, mas a gente tem a mesma idade, mais ou menos, mesmo ciclo de amizade. E ele estava trabalhando com o pai, também estava querendo deixar trabalhar com o pai e tudo mais. E a gente fez, então vamos formar uma empresa de engenharia. Ali no último período do curso, no 10º período, eu saí dessa empresa que eu era encarregado e a gente formou a Start Engenharia, né? Isso tem quantos anos, mais ou menos? Isso tem 2 anos e meio, mais ou menos. Certo. Antes disso, no 5º período ali, eu sempre estudei empreendedorismo, né? Então, design thinking, Canvas, etc., marketing. Como eu não sabia de engenharia civil, eu fiz, então vou aprender empreendedorismo, pelo menos, para fazer alguma coisa. E quando a gente foi formar a empresa, então eu comecei a utilizar essas ferramentas, essas técnicas, né, de posicionamento de mercado e tudo mais para a gente criar a Start. Então a gente se reuniu, era na sala do meu apartamento, diz, ó mãe, a sala aqui é nossa.
Muitas vezes a gente pregava os projetos na sala do meu apartamento todinho, sala de jantar e sala de TV, né? A gente analisava os projetos e começou atuando ali muito em reforma, né? Bernardo, tô ligado que você é sócio aí do Gabriel. Sim. Aparece um pouco menos porque tá trabalhando, né? Gabriel é mais estrela, quer aparecer e bater foto. Exatamente. Mas me fala aí, como foi o início da tua jornada na engenharia? Então, eu entrei na engenharia civil, né, na faculdade, e desde que eu sou criança que eu tenho esse contato através do meu pai, que sempre foi engenheiro, tinha uma construtora, e eu sempre desde pequeno fui para... Mas era construtora de casa ou era outro tipo? Não, ele trabalha com estrutura pré-moldada, de galpão, né? Certo. Em concreto armado. E desde pequeno eu fui para as obras com ele, final de semana, às vezes ele me levava para a obra e sempre quis ser engenheiro. Entendi. E desde que eu entrei na faculdade, já comecei estagiando ali dentro da empresa da família, né? Às vezes naquela mordomiazinha para trabalhar com o pai, mas também aquele outro lado ali de estar trabalhando com o pai, então ser também cobrado, né? Então eu passei por vários setores da empresa, tanto da parte de orçamento, a parte de construção mesmo, né? Estar dentro de obra, fazer toda a parte de planejamento, a produção de peças pré-moldadas dentro da fábrica. E foi aí que eu realmente iniciei na engenharia civil. Todos os meus 5 anos de faculdade eu sempre estava com meu pai, né? Às vezes mais assíduo dentro da empresa, às vezes um pouco menos também, devido à demanda, né? Mas foi aí que eu comecei. Aí beleza, tu se formou. E aí quando é que tem essa transição entre sair de trabalhar com teu pai e abrir essa empresa aí com o Gabriel do nada? Então, chegou um momento, depois de eu formado engenheiro, que as coisas não iam muito bem na construção civil, né? Aquele período ali de 2016, mais ou menos, foi a época que eu estava me formando. Eu trabalhei 1 ano e meio com ele como engenheiro, mas não tinha muita obra e eu era engenheiro. Também precisava de um salário, né? Condizente à minha formação. E não tinha muita obra, não tinha muita demanda. E aí eu acabei decidindo que seria muito melhor para mim e para o meu pai também, né? Porque ele jamais iria me demitir, mas eu, por conta própria, decidi, não, pai, vou sair da empresa e vou procurar alguma coisa para mim. De início, eu não tive logo o start de conversar com o Gabriel, então eu meio que procurei algum emprego em construtora e tudo mais. E aí, depois de uns 4 meses assim parado, né? Gabriel estava se formando, eu me formei um pouquinho antes que ele, e aí eu decidi chamar ele para a gente conversar, a gente trocando sempre ideia, né, que a gente sempre saía junto, e a gente decidiu se juntar aí para formar a Start, né? Inicialmente muito focado, eu lembro quando a gente estava fazendo o Canvas lá na casa da mãe dele, a gente sempre muito focado em reforma, porque a gente conhecia alguns arquitetos que trabalhavam com esse nicho, então a gente já pensou ali numa futura indicação, né? Tem meu irmão que é arquiteto, tem a cunhada de Gabriel que é arquiteto, então a gente, vamos focar em reforma de alto padrão. Mas no início as coisas não foram tão simples, né? A gente começou com serviços mesmo de impermeabilização, resolver um vazamento, né? Fazer uma pintura de uma parede, até a gente conseguir os primeiros clientes de apartamento de médio, alto padrão, de obras comerciais, clínicas, né? E aí a gente deu início a essa caminhada da Start dentro das reformas. Sempre foi uma parte forte da gente, foi essa comunicação, porque eu já tinha tido uma comunicação de outros tipos de mercado, né? Foi uma coisa que eu foquei antes de focar na engenharia até, então a gente sempre teve uma comunicação boa e sempre foi melhorando isso. Então a gente começou a pegar muito apartamento, reforma de apartamento de médio, alto padrão, bastante alto padrão e tudo mais, trabalhou bastante com reforma. E a gente tinha um sonho de trabalhar com construção, né? E bronca de clientes, né? Resolvendo, aprendendo a contornar clientes aí, bastante. né? Reforma é um ramo bem chatinho, bem complicado. Você tem que criar muitos protocolos, checklist para poder terceirizar, não, para poder contratar gente e passar essa responsabilidade para outras pessoas, né? Você não padronizar tudo, não criar checklists, o pessoal não vai saber o que tem que fazer e o que tem que entregar para você. Então, é um ramo e tu também aprende a ter um jogo de cintura, porque o construtor ele fica no meio ali, entre o arquiteto de um lado puxando, o cliente do outro lado querendo se mudar, né? Você tá ali no meio
tendo que executar o plano do arquiteto e N tipo de problemas e fornecedores ali no meio. Então acho que o maior aprendizado de reforma não é nem reforma em si, é o jogo de cintura com um bocado de gente ao mesmo tempo pressionando a pessoa, né? E que muitas vezes você não foi nem convidado para estar ali, né? Começou o processo com o arquiteto muitas vezes tem diversas parcerias já que ele trabalha, né? E às vezes você entra ali como um intruso e você tem que acabar tendo esse jogo de cintura para trazer ele para perto, para trazer o cliente para perto também, sempre em contato com o arquiteto, né? Passando o mínimo de problemas possíveis para o cliente, né? Que decisões técnicas devem ser tratadas com técnicos, né? A gente sempre tenta abster um pouco o cliente para ele não ter tanta dor de cabeça, mas é um ramo bem complicado de se trabalhar. E aí depois, como foi essa transição de sair de reformas, tipo, tu lá consolidado, né, ou se consolidando no mercado para começar algo totalmente diferente, porque até então uma coisa é tu trabalhar em reformas de apartamentos na cidade com aquele grupo de arquitetos, você sair daquilo ali para agora, vou comprar lote, vou construir, são equipes diferentes, são corretores diferentes, é tudo novo. Exato. Era um sonho que a gente tinha aí para a construção, mas a gente ainda não sabia como ia chegar nesse sonho, né? Como é que a gente ia começar a construir casa, porque isso aqui era dominado por algumas construtoras mais antigas, que estavam há 15, 20, 25 anos no mercado, era difícil entrar nesse ramo, né? Eu também tenho uma linha muito de trabalhar com BIM, né? Que é uma outra parte que eu fiz especialização e tudo mais, sou especialista nisso, faço consultoria nisso e tudo mais, certo? Aí teve uma vez que teve a Expo Construir aqui do Alphaville, eles fazem uma feira, né, e chamam os construtores, sendo que são os construtores que já constroem normalmente, né? A gente não tinha, né, entrava com nada aqui. Aí eu fiz, rapaz, vou entrar como serviço BIM. Ninguém oferece isso aqui, né? Não tem outro cara que vai concorrer comigo. E dessa forma eu consegui entrar para ser visto lá, né? Não entrei como construtora. Era mais fazendo serviço BIM, uma construção virtual que pode melhorar isso e aquilo. Foi a primeira vez que a gente apareceu assim para os moradores daqui e a gente começou a ser visualizado, mas ainda não tinha um plano efetivo como a gente tem hoje em dia, né? Então, quando a gente começou a observar a baixa da taxa Selic, estímulo no mercado para isso, né? E eu comecei a visualizar lá, você fazendo curso na internet, o Engenheiro 50K, né? Que prometia a gente fechando, acho que era 7 casas por ano, né? Ia faturar tanto e tudo mais. Eu, rapaz, isso é muito interessante. Cheguei pro meu sócio, né, Bernardo, fez, aí, o que é que você acha? Eu falei, rapaz, vamos. Então, a partir desse momento a gente entrou, viu de fato um plano muito bem feito, né? Tinha um método a ser executado ali, né? Um plano que vocês acabaram invertendo ali o ciclo, né? Que antes era contratar o arquiteto, engenheiro, um ciclo bem difícil de andar, né? Bem demorado, com muito desembolso e tudo mais. Vocês tinham um plano muito bem feito, então a gente se dedicou realmente a aprender isso, né? Tu passou quanto tempo assim estudando? A gente começou a estudar em dezembro, certo? Em março eu tinha quase tudo pronto assim, veio a pandemia, eu até falei com você, né, Diego? E aí, solta ou não solta? Pandemia, fechou, Tutu? Vamos, solta isso que vai dar certo e tal. Fiquei com um pouco de pé atrás. Eu lembro que tu chegou pra mim com algumas peças gráficas, alguns vídeos que vocês já tinham feito, não foi? Foi. Eu acho que eram uns vídeos aqui, assim, no meio do condomínio, gravando, que podia construir, não sei o quê. Os primeiros foram bem difíceis, inclusive, né? Hoje em dia é bem mais fácil de gravar, mas de fato é prática. Então eu lhe mandei, vou fazer essa semana e tal, tu, homem, bota pra frente e tal. Eu fiquei com um pouco de medo, um pouco de receio. Aí quando foi meio de abril, maio, ali a gente fez, vamos soltar, mas soltar sem ser semana da casa financiada RN, vai ser muito caro, né? Vai ter muito investimento de ads, vamos fazer começar normal, com uma prospecção mais ativa. E deu muito certo, a gente lançou e deu muito certo. Como é que a gente fez, né? Se eu fosse tomar conta de projeto arquitetônico, estrutural, hidrossanitário, elétrico, CRM, embalde de marca e tudo... What? Eu ia perder muito tempo fazendo isso, né? E a gente tava tendo muito lead chegando. Então o que eu pensei, né? Como eu tenho essa experiência com incorporadoras, né? Que eu faço implementação BIM e tudo mais, eu sei como é que funciona com eles, incorporadora, economia fechada e tudo mais, o que eles fazem? Eles criam um projeto ali, certo? E todo mundo que está envolvido naquele projeto só vai ganhar no êxito. Por exemplo, faz um projeto arquitetônico com um escritório de arquitetura tal. Ele só vai ser pago se ele conseguir vender, se ele lançar para o mercado, vender todas as unidades. Quando for vendida, a pessoa vai ser paga. Então eu peguei mais ou menos essa mentalidade dessas incorporadoras e
empresas maiores de E tudo tu foi mais. levar pro pessoal, pros parceiros. E fui levar para os meus parceiros, Mas né? é Já que eu difícil, tô né? criando. Chegar a apresentar aí pra galera, né? O pessoal tem que acreditar em você, tem que confiar em você, né? Exato. Tipo, quem é tu que vai me dizer pra eu fazer um projeto pra alguém e só vou receber se der certo, né? Exatamente, é tudo comunicação, né? Tudo diálogo, é você saber apresentar as coisas, como apresentar e na hora exata de apresentar. Então, eu primeiro na agência de marketing, a responsável pelo inbound hoje em dia, né? Eu cheguei para eles e pedi uma proposta. A proposta deles era 9 mil, era 10 mil reais para criar CRM, site, fazer o tráfego e tudo mais. Eu fiz, tá certo, você tá me cobrando 9 mil reais, né? O meu plano é fechar 7 casas em um ano. Essas 7 casas têm um ticket médio de tanto. Tanto vai dar um faturamento de tanto no final. Eu lhe dou 1% e 1% vai ser 18 mil reais. É o dobro do que você está me cobrando, 9 mil. Então assim, se todo mundo se empenhar nesse projeto, todo mundo fazer acontecer, você vai ganhar o dobro do que você está me pedindo aqui. Aí ele acabou fechando comigo. E assim foi com o escritório de arquitetura, estruturador sanitário elétrico, eu mostrei que eu podia dar um volume de projeto para eles. Aí era um metro quadrado muito caro, eu fiz, tá certo, mas esse metro quadrado aí você vai fechar quantas casas no ano? Quantas casas vocês fecharam nos últimos anos? Quanto é que essas outras empresas que cobram isso, quantas casas eles fecham no ano? 1, 2 casas. Eu estou lhe dando o volume aqui de 10 casas. Então é diferente, eu estou lhe promovendo a parceria também e dessa forma você vai ser visualizado pelas outras pessoas que querem fazer casa também, sem ser com a Start. E foi uma parceria muito boa, começaram a fazer com a gente, não, estamos juntos total. E de fato hoje em dia eles estão fechando outros projetos de casas, porque estão sendo visualizados fazendo casa com outras pessoas, entendeu? Isso. Então acabou sendo um ciclo muito bom para todo mundo. Eu não tinha liquidez ali no momento para arcar com aquilo ali, né, com aqueles projetos, com site, com tudo, eu não tinha liquidez. Então eu acabei oferecendo para eles porcentagens e volume de projeto, do que for, para todo mundo fazer parte. Hoje em dia todo mundo está bastante satisfeito. Mas mesmo tu delegando essa parte aí do marketing para uma empresa, pelo que eu te conheço, pelo que tu já apresentou, já me mostrou até nas mentorias do pessoal, eu sei que tu toma muito à frente disso, né? Tu sempre tá de olho ali na parte de captação dos ads, do CRM, criar o fluxo. Fala um pouco desse passo a passo. A estratégia comercial tem que vir da empresa, né? Você não tem como terceirizar isso, porque o seu posicionamento é o que você é de fato, né? O que eu sou, o que o meu sócio é, o que a gente pensa como vida, como cultura. Então assim, a parte estratégica você não tem como delegar isso. O pessoal é mais assim, tirador de pedido, entendeu? Eu faço toda a estratégia, eu monto o roteiro, eu monto ideia de criativo, monto tudo e eles são os tiradores de pedido. Eles vão lá, fazem a arte, tem o pessoal que edita vídeo, tem o pessoal que automatiza o CRM. Quem automatizou de fato lá a parte de programação do CRM não fui eu, entendeu? Eu dei a trajetória do cliente, onde é que ia ser a isca digital, por o que ele ia passar, o que ele ia preencher, onde é que ele ia chegar, o que devia chegar, e quem automatizou, fez a parte mais bruta assim, tal, do sistema, foi o pessoal. Então assim, a parte estratégica tem que partir da empresa, não tem como você terceirizar isso porque nunca vai dar certo, nunca deu certo comigo. Eu até tenho experiência também com outras campanhas que fiz. Na época que eu vendia camarão, também comecei a organizar eventos, né? Até hoje em dia eu organizo alguns eventos com artistas aqui na cidade, na Via Costeira, lá no Miraplaza Hotel, no Beach Club. Eu ainda faço parte de uma sociedade que a gente organiza eventos também. E também foi uma cultura que eu peguei de lá, dessa parte de campanha e tudo mais. Então assim, a campanha realmente é pensada por a gente, a campanha em si, o que vai ser, qual tipo de conteúdo. Eles fazem um roteiro, aí eu vou lá, refaço, mando para eles, refaz, manda. Aí eu faço uma ideia da copy, né? Faço o brutozão da copy, mando para eles refazem, manda para mim, devolve. Então assim, você tem que estar de perto, não tem como você terceirizar isso não. E estar de perto foi o que fez a gente ter bastante cliente, né? Hoje em dia, chega na segunda-feira, a gente tem 20 propostas para enviar. Hoje em dia vocês têm uma verba da empresa para captação ativa de cliente em Facebook Ads, Instagram, não sei, enfim. Como é que gira isso aí? A gente gasta por volta de R$ 1.500 de ads por mês, certo? Basicamente Instagram, tem um pouquinho de Facebook ali também, mas é basicamente Instagram, né? Para rodar as iscas digitais, a gente gasta 700 e pouco no CRM. CRM no início a gente gastava 200 e pouco, mas é pela quantidade de leads que tem ali. Como hoje em dia a gente tem, acho que perto de 3 mil leads que a gente se comunica, então subiu para 700 e pouco.
Aí semanalmente a gente manda também e-mail marketing para esse banco de dados de 3 mil e poucos leads, porque grande parte deles são leads frios, né? Então o e-mail marketing ele entra ali para transformar o lead frio em um lead quente, que eu só mando proposta para o lead quente. Que na trajetória quem já está com tudo preenchido lá, nome, e-mail, renda, CPF, lá o final é esse lead mais quente possível, que é o que a gente manda. E a gente fica tentando transformar esses leads frios em quente e tentando captar mais lá com as iscas digitais. Tu tem alguma equipe comercial ativa? Fora os e-mail marketing, pessoas que ligam, que falam, que atendem. Esse é o meu desafio hoje em dia, eu preciso criar isso, porque hoje em dia quem faz sou eu. É o meu número, inclusive... Domingo de meia-noite tem gente falando comigo. Eu acabo tendo que responder todo mundo, até domingo, você vai responder no domingo. Mas domingo é o dia que o pessoal sai para ver condomínio, muitas vezes, né? Então tem que responder. E fica naquela afobação, né? O cara viu aqui, já quer a casa pronta amanhã, né? Tá com a família reunida, almoçando no domingo, precisa definir como é que comprova a renda. Tem que responder o pessoal. Mas o meu desafio hoje em dia é criar essa equipe comercial. É o grande desafio, porque quem está fazendo sou eu, e no dia a dia, né, várias coisas que a gente tem para organizar, às vezes estão ficando um pouquinho de lado ali. Chega na segunda, tem 20, 30 leads para entrar em contato. Isso demanda muito tempo. Pelo menos criar um filtro, criar um funil de atuação para que para você chegue os leads pelo menos mais quentes, né? Aqueles leads que já estão para fechar de fato, né? Exato, exatamente. Ele chega bem quente já, assim, tipo, eu tenho todas as informações, mas pode ter mais algum filtro, que eu vi que vocês estão fazendo hoje em dia, até que paga acho que é R$100 para fazer a simulação, né? Pode ser mais um filtro. O que a gente criou foi o seguinte, a gente cobra um valor de R$150 pro lead, depois de ter o crédito aprovado, para saber se de fato ele está comprometido e quer um construtor. Porque o que acontece? A gente aprova o crédito dos caras e às vezes os caras estão de bobeira, tipo, não, eu quero um construtor, mas só quer especular, só quer sondar. E de vez em quando, tipo, depende obviamente também do construtor que recebe aquele cliente, né, da qualidade do construtor, se vai fechar ou não. Mas aí os caras meio que, era muito fácil o cliente dar para trás porque ele não botou dinheiro nenhum. Então depois que a gente aprova o crédito do cara, a gente fala, olha, R$150 para eu te indicar um construtor, tu quer? Aí quando ele paga, aí sim que eu vou atrás de um construtor. E aí ele fica tipo, poxa, eu realmente não quero jogar no lixo aquele meu dinheiro. Isso foi uma estratégia que a gente usou para a plataforma Hot Lead, mas que eu sempre falo pra galera, dinheiro é o melhor nivelador, dinheiro é o melhor segregador, dinheiro tipo é o melhor filtro de todos. No momento que você define aí um valor, sei lá, é R$50 pro cara ter uma proposta automática amanhã. Sabe? Ou como a gente faz também quando vende o kit da construção financiada por 27 e a consultoria por 47. Aqueles caras que pagam 27 mais 47, 74, os caras são muito quentes, porque o cara já pagou R$74 só para ter uma informação, né? Então, assim, criar essas barreiras são importantes para a gente, porque isso é uma coisa que o pessoal não acredita. Quando você vai trabalhar com construção, normalmente o que é o cenário? É o cara desesperado, não tem projeto, não tem obra, não tem cliente, tá tipo mendigando. Aceita qualquer coisa. Sendo que o nosso trabalho é diferente, é tanta gente que a nossa dificuldade é o quê? Como é que eu seleciono os melhores, ou pelo menos o que tem o perfil da minha construtora. Né, que faz sentido para você construir, porque tem questão de localização, tem questão de valor, tem questão se tem terreno, se não tem terreno, essas coisas. Aí me diz uma coisa, se tu fosse começar hoje, agora, o que é que tu diria pro cara que tá lá começando, dentro desse universo que tem um bocado de coisa, o que é que tu diria pro cara focar um passo a passo, assim? Assim, eu acho que o principal e um diferencial da gente é aprender sobre vendas e saber se comunicar com as pessoas. Eu acho que quando você começa a se comunicar com as pessoas, começa a se conectar com as pessoas e realmente querer resolver o problema dela, é porque, tipo assim, obra, projeto, financiamento é tudo meio, né? É um meio o quê? Para o cara receber a família dele ali na área gourmet, para poder brincar com os filhos. Então, acho que o principal é você saber se conectar com essas pessoas e saber se comunicar com elas também, né? É estudar um pouquinho de persuasão, um pouquinho de vendas e tudo mais. Acho que isso é o principal. E lógico, a parte técnica, mas que isso é o essencial, né? Sem isso você não vai fazer nada. Tanto a parte técnica de projeto e construção, quanto a parte técnica de financiamento, né? Isso é o trivial que você deve saber. O que eu vejo, pelo menos em vocês, diferente do pessoal é vocês têm uma estratégia ativa de captação através do marketing digital. Sim. Isso poucos construtores têm. Eles muitas vezes só esperam que cheguem os leads na plataforma ou simplesmente estão ali postando de maneira desordenada
no Exato. Instagram. Tu falou de investimentos que tu tá fazendo e que tu já fez, mas qual a importância disso de fato para o teu crescimento aí na Start? Isso foi o que mudou a nossa empresa de lugar, né? A gente realmente sempre se preocupou muito com marketing, se posicionou bem, mas a gente não sabia muito o embalde marketing. E quando a gente soube fazer o embalde marketing, né, aprendeu lá com vocês lá, iscas digitais, fazer o funil, etc., fez CRM, não para de chegar mais cliente para a gente. E hoje em dia a gente tem até que selecionar os clientes que a gente precisa, né, e que a gente quer trabalhar de acordo com o ticket médio, de acordo com localização. Nem sempre aquele cliente a gente acaba fechando com eles. Então, assim, se posicionar digitalmente de maneira estratégica é essencial. Eu já vi demais vídeo na internet, pessoal falando, nunca vi ninguém comprar uma casa online. É o que tem gente demais falando isso. Pois assim, quem não tiver presença digital e de forma estratégica vai acabar desaparecendo. Isso é um grande diferencial e que de fato eu não vejo outras construtoras aqui em Natal fazendo isso. Gabriel é o cara da Start do comercial, que atende cliente, que fica fazendo reunião de madrugada com os caras malucos, né? A cara do Instagram, né? Ouvindo reclamação, ouvindo esporro, mas tu tá fazendo o quê? Eu fico muito responsável pela parte operacional, né? Planejamento curto prazo, médio prazo, estou sempre dentro da obra, sempre em conversa com nossos funcionários, com nossos fornecedores, marcando visita com os arquitetos, tirando dúvida de cliente. Então, o contato de Gabriel, ele é muito prévio, né? Antes de assinar o contrato. Pós assinatura de contrato, fica muito esse contato comigo, né? Visita, arquiteto, Compra de material, fornecedor, toda a parte de entrega, logística, liberações, autorizações, tudo isso aí sou eu que fico responsável nas obras, né? Sim, provavelmente, se Deus quiser no futuro, vou ter uma ajuda, né, com isso, que a gente tá aí, botar mais algumas pessoas para ajudar, porque hoje em dia a gente tem 3 casas em execução, mas tem alguns contratos assinados já, né? Então, vou sim precisar de uma ajuda, de uma pessoa técnica também para me ajudar nesses planejamentos. Mas é isso aí, meu dia a dia é isso, é peão de obra, dentro da obra. E para 2022, 2023, qual é a perspectiva de vocês? A gente tá, hoje em dia, a gente no início era fechar 7 casas no ano, né? No primeiro semestre a gente conseguiu fechar 7 casas, então a gente fez um planejamento estratégico no início desse ano, né? De começar a fechar 7 casas por semestre, né? É o mínimo ali que a gente quer, mas isso é Dá mais de uma casa por mês. Mas isso esse ano é manter essas 7 casas, mas é hora de organizar a casa. A gente tinha um escritório menor que tinha poucas pessoas contratadas, a gente está indo para um escritório maior, vou conseguir contratar mais pessoas e conseguir organizar a casa para a gente realmente fazer de fato tudo isso rodar sem nenhum problema. Então é um ano de organização da casa. Não é tanto de crescimento, mas assim, 7 casas por semestre já é um grande desafio, né, para a gente, mas é ano de organizar a casa, organizar os processos financeiros, a gente está automatizando, está fazendo consultoria também dos processos financeiros, dashboards, que a gente consiga visualizar ticket médio, margem de lucro, lucro programado, lucro efetivo, enfim, a gente está criando vários índices, indicadores para a gente conseguir avaliar a nossa organização. Tentar organizar toda essa parte operacional para a gente realmente conseguir atender ao crescimento que a gente quer chegar lá, né? Legal. Então, essa é nosso desafio para agora, é organizar a casa, tanto na parte de comunicação, mas também na parte técnica, porque não adianta de nada a gente estar vendendo e não estar entregando, né? Então a gente precisa organizar a parte técnica também para poder entregar o que a gente vende. Essa foi a história do Gabriel e do Bernardo, o pessoal lá da Start Engenharia. A gente conseguiu observar como eles utilizam hoje o marketing digital para poder fazer uma captação ativa de clientes. A gente viu a importância de estar investindo semanalmente em captação de clientes, em ads. E a gente viu como engenheiros hoje, né, estão tendo que dominar também essas ferramentas para poder estar prospectando mais clientes e fechando mais obras. A gente viu também a importância de uma parceria de sócios, o Gabriel hoje na parte comercial, o Bernardo na parte operacional. Se você aí está começando na sua faculdade, começando na sua jornada da engenharia, acompanhe ainda mais a nossa série do 0 ao 50K. Aqui a gente conta a história de pessoas que, como você, saíram do zero, começaram aí, né,
no ramo da construção civil escolheram o nicho da construção financiada para poder estar realizando sonhos de famílias em todo o Brasil. Então é isso, vamos que vamos construir o Brasil. Valeu!